na outra aula sobre a Segunda Guerra Mundial, já tinha falado para vocês, né, a respeito das causas, né, dos motivos, e basicamente está tudo relacionado aos eventos não bem resolvidos da Primeira Guerra Mundial, né, que levaram a esse intervalo de mais ou menos uns 20 anos, né, e que foram agravando algumas situações, né, como é o caso da crise de 29, né, e agravando algumas situações, a ascensão do nazifascismo, e que conduziram, em 1939, a uma Segunda Guerra Mundial. Tá? Uma coisa bem importante que eu queria resgatar com vocês é o seguinte: a gente fala bastante a respeito, né, da passividade da França e da Inglaterra diante, né, do avanço do Hitler, mas tem que ficar bem claro, né, para vocês, assim, lógico que Inglaterra e França não eram, né, duas nações inocentes, né? Eles tinham um porquê de não atacar o Hitler, de não avançar. A gente tem que entender que naquela época havia o temor do crescimento da União Soviética, né? O temor dos países liberais do avanço do comunismo. Então, França e Inglaterra, muito provavelmente, apostaram, né, apostaram que o Hitler faria esse serviço, né, de barrar o Stalin, né, barrar o avanço soviético. Tanto que, se a gente vai observar os avanços do Hitler, a gente vê que o Hitler vai avançando em direção ao Oriente, em direção ao leste. Né? É a ocupação, é a ocupação da Áustria, é a ocupação da Tchecoslováquia, é a ocupação da Polônia. Né? Então, diante disso, o que a França e a Inglaterra estão olhando? Olha, ele está indo para lá, está indo em direção à União Soviética, e que de fato era a intenção do Hitler. Né? O Hitler tinha dois grandes inimigos a serem combatidos. O primeiro era o comunismo, o segundo eram os judeus. E a União Soviética reunia esses dois elementos, né? Porque ela era comunista e principalmente na região oeste da Rússia, né? Ali na Europa Oriental, né? Da porção oriental da Rússia, havia muitas comunidades de judeus. Talvez a maior concentração de judeus da Europa estava dentro do território soviético. Então, vencer, dominar a União Soviética, para o Hitler, era uma questão estratégica, era uma questão era um objetivo dele. Né? E franceses e ingleses tinham essa noção. Né? Então, eles deixaram. Né? O sonho de consumo deles era: deixa o Hitler e o Stalin um matar o outro, eles se acabarem, né? E aí depois a gente pega o que sobrou e se dá bem. Né? Mas não foi isso que aconteceu, porque o Hitler, como a gente já falou, né, ele era mestre em não respeitar os tratados que ele mesmo assinava, né? E esse período aqui, de 1939 a 1940, né, que foi chamado por alguns historiadores de a Guerra de Mentira, né, é porque, mesmo decretada a guerra, né, a partir de setembro de 1939, após a invasão da Polônia, a França e a Inglaterra deixaram as coisas acontecerem. No entanto, o que eles não levaram em consideração é que o Hitler tratou, né, de fazer o acordo com o Stalin, né, a política de não agressão, né, não porque ele gostasse do Stalin, mas porque ele era coerente e sabia que ele não ia conseguir dar conta de uma guerra em duas frentes, como a gente já havia conversado. E aí ele se volta, né, para o oeste, para o ocidente, né, e começa então a sua escalada de conquistas no ocidente. Né? Então nós vamos ter a invasão da Noruega, da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, né? E o que a França resolve fazer, né, foi apenas criar ali a linha Maginot, aquela trincheira na fronteira com a Alemanha, que o Hitler simplesmente contornou. Então, a partir do final de 1939, desculpa, no final de 39, é que é que o é que os franceses vão se dar conta, né, quando vem, o Hitler já está lá dentro, dominando todo o norte da França, né, a região sul da França, que ainda está independente, né, vai ser comandada por alguém que se posiciona aliado ao Hitler, né, o general Pétain. Né, então a França está toda cooptada pelo nazismo. No norte, controlado diretamente pelos nazistas, no sul, por um regime que a gente chama de colaboracionista ao nazismo. Tá? Então, se a gente olhar o panorama, né, da Segunda Guerra Mundial nesse princípio, 1939, 1940, a gente vê que o Hitler, né, se aproveitou
inoperância inglesa e francesa e dominou praticamente toda a Europa. O que restava agora? Restava no Ocidente apenas a Inglaterra. Então, a partir de 1940, nós temos a campanha da Inglaterra, ou a campanha da Grã-Bretanha, ou as batalhas da Grã-Bretanha, né, que vão ser exclusivamente aéreas, né, a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, né, que vai iniciar uma série de bombardeios contra a Inglaterra, especialmente Londres, especialmente Liverpool, né, Liverpool por ser uma cidade portuária, Londres por ser a capital, Manchester também, né, é uma cidade industrial, né, estratégica para os ingleses. Essas cidades vão ser bombardeadas pelas forças aéreas da Luftwaffe da Alemanha nazista, né? E em contrapartida, a Inglaterra vai se defender através da Royal Air Force, né, a RAF, a Real Força Aérea, né, mas numa série de batalhas que eram desiguais, né? Para vocês aqui terem uma ideia, 2.800 aviões tinha a Alemanha contra 640. E esses 640 aviões. Boa tarde, Maria Carolina. E esses 640 aviões vão conseguir conter o avanço da Alemanha, né? Por isso que o outro personagem importantíssimo da Segunda Guerra Mundial, que é Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, né, vai usar essa frase, né? Nunca tantos deveram a tão poucos, né? Então, eles conseguiram conter o avanço alemão, né, a, a duras a duras penas, né? Porque os bombardeios eram muito intensos, né? Então, é uma série de filmes que mostram isso, né? Então, os ingleses se refugiavam, né, quando não tinham bunkers, nas estações de metrô, né? Em lugares que eles pudessem se proteger, porque os bombardeios eram muito intensos, né? Muita gente foi para regiões do interior do país que não eram tão visadas assim para bombardeio. Então, o Hitler nesse contexto aqui de 1940, ele está super realizado, né? Ele acredita que era questão de dias para ele dominar tudo aquilo que ele tinha a intenção de dominar. E baseado nessa extrema confiança dele, ele rompe mais um tratado, né, o tratado com a União Soviética, ele acha que a guerra está ganha, né? Ele falou, então agora falta a União Soviética, então vamos lá, vamos invadir a União Soviética, e ele inicia a chamada Operação Barbarossa, né, em 1941, rompendo, né, o tratado dele com a União Soviética, e a partir disso, então a gente tem a Alemanha lutando em duas frentes, na frente ocidental, principalmente contra a Inglaterra, que era o que restava, né, e na frente oriental contra a União Soviética. Ele ocupa a Grécia, a Bulgária e a Iugoslávia, né, e vai em direção à União Soviética, né, faz alguns cercos importantes, né, o cerco de Leningrado, que foi até o final da guerra, né, Moscou também, né, e aqui inicia aquilo que a gente chama, né, das guerras particulares, né, de Hitler contra o Stalin, né, e outra muito importante, que começa no finalzinho de 1941, que é o ataque japonês a Pearl Harbor, né, uma base militar norte-americana no Pacífico, né, que obriga, né, os Estados Unidos a entrarem na guerra. Não que eles não quisessem, né, mas havia toda uma pressão popular, né, para não entrada dos Estados Unidos na guerra, até quem diga, alguns historiadores defendem a tese de que os americanos sabiam que os japoneses iriam atacar Pearl Harbor, mas deixaram, né, para que isso comovesse a opinião pública e levasse os Estados Unidos à guerra. Porque se a gente for lembrar, os Estados Unidos estava vindo da recessão econômica, da crise de 29, né, e o que estava alavancando a economia era o New Deal do Roosevelt, que já estava esgotado. Se a gente for olhar os gráficos, né, em 1938, já a economia norte-americana já estava novamente em declínio, né? Então a guerra serviria para aquecer essa economia, para se vender produtos para o próprio exército, né, americano, para os aliados, né, para fazer com que a economia dos Estados Unidos se reerguesse. Então há quem defenda essa tese de que Pearl Harbor, né, inclusive o alto comando da Marinha, deu folga para os soldados que estavam em Pearl Harbor um dia antes, né, e todas as aeronaves elas estavam trancadas, elas estavam acorrentadas. Tanto que os poucos soldados que estavam em Pearl Harbor durante o ataque, eles tentaram entrar nos aviões, né, para fazer uma contraofensiva e não conseguiam sair dali por causa dessas amarras que tinham, né? Então isso reforça a tese de que havia um conhecimento por parte
dos americanos sobre o ataque a Pearl Harbor, porém não houve um interesse, né, em fazer, em evitar isso. Pelo contrário, eles pensaram em era mais que acontecesse isso mesmo, tá? Então, só que a partir daqui começa a mudar um pouco, né, o visual da guerra. Né? A batalha mais importante da Segunda Guerra, a batalha terrestre mais importante da Segunda Guerra, sem dúvida nenhuma, foi a Batalha de Stalingrado, na Rússia. Né? A cidade de Stalingrado ela era a última grande cidade antes do rio Volga. O rio Volga, né, a gente tem aqui uma ampliação do mapa, ele dividia esse território. Se os nazistas conseguissem avançar, eles teriam acesso à maior parte das fábricas de armamentos soviéticas que estavam aqui nessa cidade e as principais fontes de minério, de petróleo da União Soviética. Então, Stalingrado era estratégica, né, para que o Hitler vencendo, né, conseguindo conquistar, ele tivesse acesso a toda esse arsenal soviético. Então, foi uma batalha que durou cerca de 2 anos, 42, 43, né, a duras perdas, né, foram milhares e milhares de mortos, né, a gente tem aqui 2 milhões de mortos, né, no total, 6 mil tanques destruídos, 3 mil aviões abatidos, né, foi uma batalha de grandes proporções, como tudo o que aconteceu na Segunda Guerra, né, foi tudo de grande proporção, né, e o Hitler foi vencido, né, pelo famoso general inverno dos russos. Né? Então, aqui a gente tem uma cena, né, que opa, deixa eu voltar. Aqui a gente tem uma cena, né, dos soldados alemães, né, tentando manter um pouso, um campo de pouso na ativa. Vários tanques alemães emperraram, né, na neve, não conseguiram avançar por conta disso, né, e o exército soviético então se aproveita dessa situação, né, para fazer a mesma coisa que foi feito com o Napoleão, né, a política da terra arrasada, né, ou seja, o Hitler foi ficando sem suprimentos, né, os exércitos alemães sem suprimentos, então o que eles faziam? Eles avançavam nas fazendas soviéticas e dali tiravam o sustento, né, para as tropas. Então o que o Stalin tratou de fazer? Ele tratou de ordenar a destruição de todas as fazendas, todas as cidades que estavam no caminho. Então, à medida que o Hitler avançava, né, com suas tropas, ele encontrava cidades abandonadas, né, fazendas destruídas, ou seja, ele não conseguia recompor, né, os suprimentos para o exército, o que vai fazer com que ele seja derrotado, né, em Stalingrado. Tá? Essa derrota, né, marca o retrocesso do eixo. Então, até aqui, o Hitler só avançou, né, tanto em direção a leste quanto a oeste. Só avançou. A partir daqui, ele dá essa parada. Né? Também na Guerra no Atlântico, também ele recebe um revés. Né? Se vocês lembrarem, não sei se já assistiram aquele filme, O Jogo da Imitação, né? É quando os britânicos, eles, através do Alan Turing, né, conseguem quebrar os códigos, né, de mensagens dos alemães. Né? Excelente filme. Né? Quem não assistiu, assista, vale muito a pena. O Alan Turing é considerado, né, o pai da informática, o pai da informática moderna e tudo mais, né, graças a esses códigos que ele consegue quebrar, um verdadeiro gênio, né, e permite primeira vez, primeira de tantas, né, porque ela está quebrando a gente todo dia. E, e aí isso foi possível também com que as tropas, principalmente as tropas de submarinos alemães que estavam no Atlântico, elas fossem todas interceptadas, né? E aí começa a haver um revés. Né? Por outro lado, nós temos aqui no norte da África as tropas alemãs são derrotadas, né? O exército alemão passa a ser encurralado, fica encurralado no Egito, né? E as tropas aliadas conquistam o norte da África, abrindo caminho para a entrada na Europa pelo sul, ou seja, pela Itália. Né? Então a Itália passa a ser invadida, e quando o rei da Itália, lembrando que a Itália era uma monarquia ainda, né, nessa época, né, e o Benito Mussolini, ele era um primeiro-ministro. Né, quando eles percebem esse revés da guerra, né, o Mussolini é demitido, é mandado para a prisão, né, e o Hitler, em socorro a ele, ocupa alguns territórios no norte, próximos à Alemanha, no norte da Itália, né, e a Itália é dividida, a Itália do norte, né, ainda sob comando nazista, e a região sul toda ela é liberta, né, e é exatamente no sul
né, que vai ter a campanha da Itália, onde os aliados entram na Europa pela Itália e começam a fazer a limpa, né, tirar os exércitos, as bases nazistas que se encontram na Itália. Né? É nesse contexto que o Brasil entra na guerra, só que isso lá em 1944. Já vou falar mais sobre isso. Ainda em 1943, né, os japoneses vão tentar fazer mais um ataque, mais uma base naval americana, porém eles são interceptados, né, e são pegos, né, de surpresa pelas tropas americanas, que destroem praticamente todo esse ataque japonês. É o grande revés. A principal batalha marítima da Segunda Guerra Mundial é essa batalha de Midway. Tá? Também vocês encontram, tem vários filmes que falam sobre ela, são bem interessantes. Tá? Todos esses assuntos que eu estou pincelando aqui com vocês, né, vale a pena vocês lerem um pouco mais a respeito deles, né, dentro do nosso livro didático. Né, vocês encontram sites, encontram livros, encontram filmes que retratam. Né, Pearl Harbor tem um filme que é bem enlatado, mas é interessante de assistir, vale a pena, né, para vocês entenderem bem certas partes, né, da Segunda Guerra Mundial. Né, e a Segunda Guerra Mundial é muito importante para a gente entender todo o desenrolar da política e da economia mundial, né, do século XX até chegando nos nossos dias. Né. Então, para a gente entender isso tudo, o ponto de partida é a Segunda Guerra Mundial, né, que é a partir daí que se reconfigurou o mundo, né, e esse mundo caminha aí ao que nós temos hoje. Não tem nenhuma outra grande ruptura desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? Falava para vocês sobre a campanha da Itália em 1944, o Brasil decretou guerra à Alemanha em 1942. Se vocês lembrarem, o Getúlio Vargas era simpático ao eixo, simpático ao Hitler, ao Mussolini, tá? Mas falou mais alto o investimento norte-americano. Né? Há rumores até de que se o Vargas não apoiasse os Estados Unidos, estava preparada uma invasão americana no Nordeste brasileiro, porque eles tinham interesse, né, em montar bases, né, na região Nordeste do Brasil, voltada para a África, voltada mais próximo para a Europa, né, para poder atacar as tropas nazistas europeias. Mas em 1942 o Brasil tem submarinos, navios afundados por submarinos alemães, e aí nós declaramos guerra à Alemanha, mas soldados só são enviados, mais ou menos isso, só são enviados em 1944. O Brasil tinha um exército pífio, né? Já foi ridícula a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Né? Na Segunda, a gente não tinha equipamento, a gente não tinha arma, né? Tudo vinha de fora, tudo era importado. Né? A roupa para os nossos soldados, ela vinha dos americanos. Né? Então, era uma roupa padrão, né, americana. Então, um número 3 vezes maior. Né? Então, a média de altura do americano era 1,70 m, 1,80 m. A média de altura do soldado brasileiro era 1,50 m, 1,60 m. Né? O sapato, né, a bota, né, o coturno do americano era número 44, 45. O do brasileiro era 36, 37. Né? Então, tudo muito grande, tudo muito desproporcional, porque não tinha nada feito para o brasileiro. Né? Em meio a isso tudo, há o jeitinho brasileiro. Né? O que a gente faz quando o sapato é muito grande? Né? Assim, eu já chego ali na cobra, ela vai fumar. Eles colocavam um jornal, né, no sapato, porque a bota era muito grande, eles forravam ela com um jornal para não ficar aquela parte sobrando na ponta da bota. Né? E isso foi importante para o Brasil, porque os soldados brasileiros encontraram ali um isolante térmico. Então, a maioria das tropas ficavam entrincheiradas, né, no meio do barro, da água, né, neve, ficavam entrincheirados por dias. Quando eles saíam dessa situação, iam para o acampamento e tiravam a bota, o pé estava praticamente apodrecido. Né? O pé estava, o que eles chamavam de pé de trincheira. Tinha muitas vezes que amputar a perna, porque o pé gangrenava, por causa do gelo, da água. Isso não acontecia com os brasileiros, porque os brasileiros forravam a bota com jornal, e isso meio que se tornou um isolante térmico. Né? E várias outras coisas. Né? Os soldados, de uma maneira geral, odiavam aquela comida, né, de quartel, né, enlatada. Os brasileiros morriam de fome aqui. Né? Quando chegaram lá, viram comida enlatada, acharam aquilo o máximo. Então, comiam de boas. Né? Então, diferente do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi muito importante, foi muito positiva. Né? Os soldados superaram as expectativas, as campanhas brasileiras foram muito elogiadas pelos militares estrangeiros, americanos, principalmente ingleses,
né? O Brasil conquistou territórios fundamentais, né, para o avanço dos aliados na Itália. Então, uma coisa bem importante, gente, vocês vão fazer Enem, vão fazer prova de vestibular. O Brasil não foi para a Europa lutar contra os italianos, contra a Itália. O Brasil foi para a Europa lutar contra os nazistas que estavam na Itália, tá? Esse detalhe é importante, tá bom? A campanha foi na Itália, mas a guerra era contra os nazistas. Tanto que muitas tropas nazistas se renderam aos brasileiros, né, e não aos americanos e não aos ingleses, né, porque respeitavam mais os brasileiros do que os demais. Tá? A história da cobra vai fumar é porque se dizia no Brasil, na década de 40, né, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Esse era o comentário de esquina, né, das pessoas. Né, e quando o Brasil envia a FAB, a Força Aérea Brasileira, né, eles fizeram questão de fazer esse desenho. Agora a cobra vai fumar. E a participação da FAB também foi muito importante nos bombardeios de apoio. O Brasil foi como apoio às tropas norte-americanas, tá? Tanto por terra, quanto por ar, quanto a marinha, né? Eram tropas de apoio, né? Não assumiu nenhuma missão exclusiva, né, sozinho, né, mas foi importante aí nesse contexto todo. Os soldados brasileiros foram muito respeitados pelos italianos, né, porque brasileiro tinha aquela coisa, chegava na cidade, os americanos, quando eles chegavam, eles eram extremamente arrogantes, né, tripudiavam da população local, porque eram pessoas realmente extremamente humildes, né, e os brasileiros não. Os brasileiros brincavam com as crianças, dividiam a marmita deles com o pessoal que estava passando fome. Tanto que, até hoje na Itália, há muitas cidades por onde passaram o exército brasileiro que tem um monumento em homenagem ao Brasil. Né? Muitas cidades se tornaram cidades irmãs, né? Onde brasileiro tem meio que passe livre para essas cidades aí até hoje. Né? A gente ainda era muito bem reconhecido, principalmente em algumas cidades italianas, os soldados que morreram na Itália. Existe um cemitério, né, e um monumento em homenagem aos soldados brasileiros na Itália. Tá? Então, diferente do que foi na primeira, a participação brasileira na Segunda Guerra é muito importante, tá? Não pode ser esquecida, e vocês que vão fazer vestibular, fiquem atentos a isso. Né? A, a Força Aérea Brasileira, o Exército, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a Marinha tiveram participação importante. A virada da guerra, tá? Em 1944 também conta com o desembarque das tropas aliadas, né? Franceses, ingleses, canadenses e americanos desembarcam na Normandia, que é a costa, né, que está voltada para a Inglaterra, né, da França. Então eles desembarcam ali na Normandia para a retomada da França. Tá? Vocês podem perceber bem isso, esse desembarque do dia D no filme O Resgate do Soldado Ryan, né? Alguns já assistiram, quem não assistiu vale a pena, é um filme bem legal, retrata esse desembarque, essa retomada, né, da França, que foi importante. Então o que está acontecendo? Veja só, a Itália, pelo sul, foi retomada pelos aliados. A França é recuperada pelos aliados. A União Soviética derrotou o Hitler. Então o que está acontecendo? 3 vias, né, indo em direção à Alemanha, a Berlim. É o famoso a corrida para Berlim, né, onde os países aliados, né, querem, cada um quer ter o mérito de ter derrotado o Hitler, de ter derrotado a Alemanha. Né, mas quem chega primeiro vai ser os soviéticos, tá? Chegam em abril de 1945, eles chegam e a cidade de Berlim é bombardeada. Vocês vão observar bem esse período da guerra num filme imperdível. Esse filme, esse eu falo categoricamente, vocês são obrigados a assistir, tá? É A Queda, né, que conta os últimos dias do Hitler. É um filme muito bem feito, muito bem dirigido, tá? Tem um rigor histórico muito bem apurado. Lógico, é um filme, né, criado em um determinado contexto, né, mas vale a pena vocês assistirem, que conta. É esse filme que geralmente eles fazem aquele meme do Hitler gritando com os seus generais. Né? Então acho que vocês já devem ter visto o meme. Mas assistam o filme, vale muito a pena, tá? Para conhecer esse contexto. Né? O Hitler ele acaba sendo encurralado, ele está num bunker, né? Isso, ele está encurralado num bunker, e quando chegam os soviéticos. Né? Em 1º de maio, os soviéticos ocupam o Reichstag, né, o parlamento alemão, só que um dia antes, em
em 30 de abril, o Hitler se suicida. Ele e a esposa dele, a Eva Braun. Né, porque ele não queria, ele faz os seus oficiais se comprometerem a pegar os corpos e a queimar, porque ele não queria que acontecesse o mesmo que aconteceu com o Mussolini. O Mussolini é esse rapaz aqui da imagem, o segundo aqui, ó. Ele foi morto, fuzilado e pendurado de cabeça para baixo, ficou vários dias em um posto de gasolina, né, pendurado lá. O Hitler não. Eu já fiz, Laura. Agora estou fazendo por um outro método. E aí o Hitler não queria que isso acontecesse com ele, então ele pede para ser queimado. Tá? E aqui marca o fim, né? As tropas americanas, por exemplo, vão chegar 3 dias depois, tá? Dos soviéticos. Tá? E então virou meio que o Stalin, a União Soviética, né? Meio que começou a provocar os Estados Unidos. Vocês querem ajuda para derrotar os japoneses lá? Vocês não estão conseguindo. A gente já resolveu o problema aqui na Europa, tal. E aí é quando os Estados Unidos, para encerrar a guerra no Pacífico, lança as 2 bombas atômicas, né, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 3 e 6 de agosto de 1945, né, com o nítido objetivo, né, de demonstrar o seu poderio bélico. Tá? Todo mundo fala, não precisava. Né? O Japão já estava destruído, o Japão já estava praticamente, já havia se rendido, né? Mas os Estados Unidos fazem esse lançamento, né, porque era uma maneira deles mostrarem para o mundo o poder que eles tinham, o poder atômico. Né? E aí a gente entra numa outra, exatamente, a gente entra numa outra fase, né, que agora a grande disputa vai ser entre americanos e soviéticos, naquilo que a gente chama de Guerra Fria. Tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, né, ela é importante, né, para a gente entender os rumos que a política vai tomar a partir daí. Foi deflagrado depois disso, ficou conhecido, né, o terror do Holocausto, né, cerca de mais de 6 milhões de judeus foram mortos, né, cerca de 3 milhões foram mortos só nos campos de concentração, né, então, onde os mais jovens eram obrigados a trabalhos forçados, né, as crianças, velhos, doentes, eram exterminados em câmaras de gás, né, era feito experimentos, né, como injetar tinta no olho das pessoas, né, um dos médicos que liderou essas pesquisas escabrosas que se fazia com os judeus é um médico nazista chamado Josef Mengele. Terminada a guerra, ele fugiu para onde? Para o Brasil, né? Foi descoberto que ele passou o resto da vida dele escondido aqui no Brasil, até que descobriram a ossada dele e tudo mais, mas depois que já tinha sido morto. Um dos maiores responsáveis pelo extermínio de judeus, né, pelas atrocidades feitas contra os judeus, que vai resultar, né, após isso, criação da ONU, criação do Estado de Israel, e a novos problemas, né, que se configuram na nossa geopolítica. Mas isso é assunto para as outras aulas. Beleza, pessoal? Até semana